Olá pessoal, nós estamos no nosso terceiro vídeo, certo? Agora vamos falar sobre um teste específico. Até então, nós só falamos sobre um teste de hipótese para uma proporção. Foram todos os exemplos que usei para introduzir teste de hipótese estatístico. Agora eu vou falar sobre o teste do sinal, certo? O teste do sinal é um teste muito parecido. Ele, na verdade, é um tipo de teste para uma proporção, certo? Só que aqui a gente vai ter dados pareados, ou seja, nós estamos analisando agora situações onde nós temos duas amostras e as duas amostras possuem uma conexão. Para cada elemento da primeira amostra, nós temos um correspondente na segunda amostra, certo? Ou seja, eles são pareados, eles estão em pares. Ok? Então, nós temos o primeiro par com um na primeira amostra e um na segunda, o segundo par, então eles estão em pares. E a variável em estudo é uma variável do tipo melhorou ou piorou, certo? Sim ou não, melhor, pior. Nós vamos ver agora alguns exemplos, certo? O primeiro exemplo, coloquei aí, eu peguei aí da internet. Então, apresenta um estudo, Siegel apresenta um estudo referente ao efeito da ausência do pai no desenvolvimento das crianças. 17 casais foram entrevistados, pais e mães separadamente. E foi verificado qual o grau de discernimento quanto à disciplina paterna após o retorno dos pais ao lar, após uma grande ausência. Buscou-se então verificar se havia ou não diferença entre os cônjuges, apesar de serem esperadas diferenças favoráveis à mãe, tendo em vista a ausência prolongada dos pais. Considerou-se como hipótese inicial nula a de não diferença entre os pais. Além disso, 3 casais foram eliminados do estudo, tendo em vista que o pai e a mãe apresentam grau de discernimento considerados iguais. Assim, os resultados referentes aos 14 casais restantes, as diferenças no grau de discernimento, DI, e o sinal dessas diferenças, representados por C positivo, etc. Então, o que aconteceu nesse estudo? Em situações onde os pais passavam um grande período fora de casa, eles criaram um indicador chamado grau de discernimento e verificaram o grau de discernimento dos pais em relação aos filhos, a disciplina paterna dos filhos. Como os pais estavam mais ausentes, esse grau de discernimento, analisado por algum questionário, provavelmente que eles desenvolveram, eles esperavam que o grau de discernimento da mãe seja maior do que o pai, já que o pai esteve ausente um certo período na criação dos filhos. Certo? Vamos lá. E percebam que a nossa amostra é pareada. Ou seja, nós temos duas amostras. Uma amostra de 17 mães. Certo? São 17? Nós temos uma amostra de 17 mães e uma amostra de 17 pais. Certo? Mas eles são par a par. Ou seja, a mãe 1 vai ser comparada ao pai 1. Certo? A mãe da Mariazinha vai ser comparado ao pai da Mariazinha. Então, eles estão em pares. São amostras pareadas. Então, aí, continuando o exemplo, aí está o grau de discernimento da mãe, medido por algum indicador criado por esse pesquisador. Olha lá, a primeira mãe, o primeiro casal, a mãe tinha um grau de discernimento 4, o pai o grau de discernimento 2, quer dizer. O segundo casal, a mãe tinha um grau de discernimento 4, o pai grau de discernimento 3. E assim foi medindo de cada casal, certo? Eles mediram aí a diferença entre os casais e observa, eles colocaram lá toda vez a direção do sinal, eles colocaram 1, ou seja, que a gente vai considerar como se fosse positivo. Olha lá, o 1 é o positivo, porque afinal esse aqui é o teste do sinal. E o 0 é no lugar de negativo, certo?
É negativo. Então, mais é quando a mãe tem um discernimento maior do que o pai. Né? O 1 é quando a mãe tem um discernimento maior do que o pai. E menos é quando o pai tem um discernimento maior do que o da mãe. Ok? Então, verificou-se que 11 casais, em 11 casais, a mãe tinha o grau de discernimento maior do que o pai. Então, aí a gente vai tentar verificar se tem evidência mesmo de que o grau de discernimento é maior nas mães do que nos pais. Né? É importante lembrar aí que o tamanho da minha amostra, isso é uma das coisas que vai acontecer, assim, acontece muitos exemplos, o que quando os meus pares, entre os meus pares dá empate, certo? Eu tenho empate, ou seja, no caso de empate, o grau de discernimento da mãe e o grau de discernimento do pai foi o mesmo, então você tem que eliminar esse par da amostra. Então, não é muito aconselhável, em casos onde eu tenho muitos empates, utilizar o teste do sinal. Certo? Nesse caso aí nós tivemos 3 empates, ele já disse lá no slide anterior. Então, o número da nossa amostra vai ser N igual a 17, que era o número total que começou, menos os empates. Então, eu fico no final aí só com 14 casais, sendo que 11 deles a mãe tem um discernimento maior e 3 deles a mãe tem o pai tem um discernimento maior. Então, a gente vai seguir esses passos aí, esses 4 passos, elaborar as hipóteses, escolher o nível de significância, calcular o p-valor e tomar uma decisão. Então, o primeiro passo é hipóteses, né? Então, a hipótese nula é de que não há diferença entre os pais, né? No grau de discernimento de mães e pais. Esse vai ser, ou seja, a hipótese nula, eu continuo repetindo, é nula, ela não demonstra diferença entre os dois tipos de amostra. Ok? Entenderam? E na hipótese alternativa, as mães possuem um maior grau de discernimento. Era mais ou menos a hipótese que os psicólogos tinham, né? Então, a mãe, então a probabilidade é maior de 50%. Ou seja, lá nos 50%, ou seja, eu imaginei que eu teria metade mais e metade menos. Seria minha hipótese nula. A minha hipótese alternativa é que eu tenha mais de 50% das vezes o discernimento da mãe é maior do que do pai. Lateral. Agora nós temos que definir o grau de significância. A gente já sabe que é uma escolha. Eu vou escolher aí o alfa tradicional, que é o 5. E vamos calcular agora o p-valor. O p-valor, lembrando, é a probabilidade de eu ter encontrado um valor igual ou mais extremo do que o que nós encontramos na amostra, certo? Considerando H0 verdadeiro, né? Nós sabemos que o número, como nós temos uma variável resposta, cujo o valor é melhor, pior, é uma coisa dicotômica, né? E a probabilidade de sucesso, ou seja, a gente vai considerar H0 verdadeiro, ou seja, a hipótese nula verdadeira, significa que o P é igual a meio. Então, esse X, ou seja, o número de sucessos, o número de mães com maior grau de discernimento, tem uma distribuição binomial 14, que é o tamanho da minha amostra, 0,5. Né? Então, o p-valor é a probabilidade de eu ter encontrado um valor, o xzinho, né? Ou seja, o xzinho aí está representando o número de mais, ok? Do sinalzinho mais. Então, a probabilidade de eu ter encontrado 11 ou mais situações onde a mãe tem um grau de discernimento maior do que o pai. Então, a probabilidade de x maior ou igual a 11 é igual à probabilidade de x igual a 11, mais x igual a 12, mais x igual a 13, mais x igual a 14.
né? Só relembrando aí como que faz esse cálculo, eu fiz aí para a probabilidade de x igual a 11, né? Você só substituir lá pela... A gente aprendeu isso na segunda parte do nosso curso. E nós vamos encontrar um p-valor igual a 2,9%. Aí está representado pelo gráfico. Ou seja, seria essa áreazinha aí do gráfico. Ok? Ou seja, uma probabilidade ter encontrado um valor tão extremo quanto esse, ou mais extremo do que esse, é uma probabilidade muito pequena, né? Não chega nem a 3%. Né? Então, esse é o meu p-valor. Evidências suficientes, já que o meu nível de significância que eu mesmo escolhi é de 5%, meu p-valor está abaixo de 5%, ou seja, meu nível de significância é 0,05, meu p-valor está abaixo de, está igual a 0,029. Então ele está abaixo, então isso significa que eu tenho evidências suficientes para rejeitar H0. Porque se H0 fosse verdadeiro, a probabilidade disso ter acontecido seria apenas de 3, nem 3%. Então é provável que H0 não seja verdadeiro. Então eu aceito H1. Ou seja, há evidências de que a mãe possui mais grau de discernimento do que os pais. Assim como os psicólogos já imaginavam. Então tá aí as mamães ganhando dos papais. Ok? Agora vamos a um segundo exemplo, também no teste dos sinais, certo? Suponha que o pesquisador esteja interessado em avaliar se determinado filme sobre delinquência juvenil contribui para modificar a opinião da comunidade sobre quão severa deve ser a punição para tais casos. Para isso, extrai-se uma amostra de tamanho 100 e realiza-se um estudo do tipo antes e depois. O resultado encontra-se resumido no quadro abaixo. Então, olha aí o quadro abaixo. Então, passou um filme para 100 pessoas. E vamos ver se há alguma coisa sistemática aí de reação das pessoas. Após assistir os filmes, elas se tornam mais severas, elas acabam tendo opiniões mais severas em relação aos delinquentes juvenis. Ou se após assistir o filme, de uma forma geral, esse filme gera nas pessoas um certo sentimento que torna as pessoas menos severas em relação aos delinquentes juvenis. Né? Ele quer fazer esse teste, ok? Então ele chamou aí de grau de julgamento. Então as pessoas antes, essa parte de amarelo mostra as pessoas antes de assistir o filme, certo? Elas tinham um grau mais severo, 7 pessoas, e após 7 pessoas tinham um grau já severo e continuaram mais severas, né? Após assistir, continuaram no mesmo nível de severidade após assistir os filmes, né? 26 pessoas que tinham uma ideia de mais severa em relação aos delinquentes juvenis mudaram sua opinião para uma coisa menos severa após assistir o filme. Então 26 pessoas mudaram de mais severo para menos severo. Entretanto, outras 59 pessoas que tinham uma avaliação menos severa em relação à delinquência juvenil, após assistir o filme, mudaram para um grau de julgamento aí mais severo em relação aos delinquentes juvenis. E 8 pessoas que tinham avaliação menos severa continuaram no mesmo nível de severidade, aí, menos severa também. Então vamos fazer esse teste, vamos ver se de fato o filme influencia, muda a cabeça de das pessoas de forma sistêmica. E vamos utilizar esses passos aí, mas aí utilizando esse passo 3 e passo 4, que é calcular a região crítica e a estatística do teste, né? Utilizar por outro caminho. Então, agora o primeiro passo é fazer as hipóteses. Então, a hipótese nula é sempre aquela hipótese que não tem efeito. Então, o filme não produz efeito sistemático, certo? Isso quer dizer que
50%, ou seja, 50% das pessoas passam de mais severo para menos severo, mas em compensação, se você pegar todas as pessoas, metade muda de mais severo para menos severo, a outra metade de menos severo para mais severo, ou seja, fica ali no meio, não tem nenhuma coisa que pareça levar a opinião geral para um lado só. E agora, a hipótese alternativa é que o filme produz um efeito sistemático, ou seja, que para algum lado o filme leva, ou fazem as pessoas estarem mais severas em relação ao julgamento delas para delinquentes juvenis, ou menos severas, certo? Ou seja, de fato o filme faz algum efeito. Aí eu tenho um teste bilateral. Observa-se que agora o teste é bilateral, né? Não é unilateral, como nós vimos no exemplo anterior. Então agora o segundo passo é o nível de significância. Vou escolher um alfa igual a 0,01. Por quê? Porque eu quero uma região crítica. Então só lembrando, o nosso x, ou seja, o número de positivos, né, que eu tenho, tem uma distribuição binomial NP, né? E agora a gente tem que considerar sempre o H0 verdadeiro, ou seja, o P igual a 0,5. Observe que em todos os testes a gente faz os cálculos baseando-se num H0 verdadeiro, certo? Para depois saber se a gente rejeita ou não o H0. O tamanho da amostra é o número menos os empates. Ou seja, eu tenho lá 7 pessoas que estavam no nível severo, mais severo, e continuou no nível mais severo, então ela não mudou de opinião. E tem 8 pessoas que estavam no nível menos severo e continuou no nível menos severo, então ela também não mudou de opinião. Ou seja, 15 pessoas continuaram o empate, certo? Eu tenho como se fosse duas amostras, uma pessoa comparada com ela mesma, por isso que é uma amostra pareada, eu tenho ela antes e ela depois. E eu tenho ela comparada com ela mesma. 15 pessoas não mudaram de opinião. Então eu vou ter que tirar essas 15 pessoas da minha amostra. Eu só tenho 85 pessoas, 100 menos 15. Então, como esse 85, esse número da amostra é um número grande, o x, que tem distribuição binomial 85,05, se aproxima de uma distribuição normal. Ok, se ele aproxima de uma distribuição normal, eu vou utilizar a normal padrão para estabelecer minha região crítica, certo? Então eu tenho que encontrar os valorezinhos de z, tal que as regiões mais distantes do centro do meu gráfico somem o grau de significância que eu escolhi. Né? O grau de significância não foi 0,01, eu escolhi. Então a área da minha região crítica precisa somar 0,01, que é o meu nível de significância. Então o meu z, eu preciso pegar os dois lados, por quê? Porque o meu teste é bilateral. Né? Como que eu sei que o teste é bilateral? Olhando a minha hipótese alternativa. Eu coloquei ali H0, ai meu Deus, igual a P, mas não se preocupe, isso aí tá errado, é H1, certo? H1 ali depois de dar para um teste bilateral, H1 é para P diferente de 0,5, tá? Então eu preciso agora dos dois lados, certo? Como eu tenho um teste bilateral, eu vou rejeitar H0 tanto se o meu filme levar as pessoas a serem menos severas com os delinquentes juvenis, como eu vou rejeitar o H0 também se as pessoas se tornarem mais severas após assistir o filme, certo? Então, as duas situações, por isso que eu tenho que olhar, por isso que ela é bilateral. Tanto para positivo demais ou negativo demais, eu vou rejeitar o H0, porque ele está sendo sistemático, certo? Tá indo para um dos dois lados, o filme está influenciando para um dos dois lados. Então aí minha região crítica é quando o meu Zzinho é menor ou igual a menos 2,576, isso aí eu procurei lá na minha tabela normal,
ou meu Zzinho é maior ou igual que 2,576. Essa é a minha região. A estatística do teste é só colocar, padronizar os valores que eu tenho, certo? Então, qual o número de positivos que eu tenho? Como é teste do sinal, eu estou fazendo esse positivos, eu tenho 26 positivos, né? Ou seja, pessoas que passaram de uma ideia mais severa de julgamento para menos severa, ok? E tenho 23 negativos, pessoas que passaram, 59 pessoas negativas, que é o que pessoas passaram de menos severa para uma ideia mais severa. Eu sorteei aí o que eu chamar de positivo, o que eu chamar de negativo, certo? Padronizando os meus dados, substituindo o 26 ali para a padronização dos meus dados. Como o meu P é meio, então eu coloquei lá N dividido por 2, sabe? Porque é meio, né, no caso. Como meu P é meio, é dessa forma aí que vai ser a estatística do teste. Eu encontrei um Z igual a menos 3,58. Você vai encontrar, às vezes, na literatura, algum Zzinho que tem mais ou menos 0,5 ali, que é aquela correção de continuidade que a gente falou na segunda parte do nosso curso, mas eu não vou cobrar isso aqui não. Então, a nossa estatística do teste é o Z igual a X, ou seja, X aí representando o número de positivos, menos N dividido por 2, dividido por raiz de N sobre 2. Então, o quinto passo é a decisão. Então, como a estatística do teste está dentro da minha região crítica, então eu tenho evidências suficientes para rejeitar H0 e aceitar H1 como verdadeiro. Né? Ou seja, Z, ou a estatística do teste, pertence à região crítica. Em outras palavras, há evidências de que o filme produz efeito sistemático. Né? A gente já tinha percebido isso um pouco com os resultados. Resumindo, então o teste de hipótese vai ter sempre um teste do sinal, né? Nós vamos ter sempre o H0, vai ser quando o P é igual a meio, certo? E o H1 vai ser uma dessas opções, uma dessas desigualdades, P menor que meio, P maior que meio, ou P diferente de meio, dependendo da situação. E o N, lembrando, para qualquer situação, você vai ter que pegar o número da sua amostra, o número de pares que você tem da sua análise, e tirar os empates. Então, o primeiro caso é que nós temos para o N pequeno, o melhor caminho é o p-valor. Se você quiser fazer qualquer caminho, pode fazer, mas é aquela opção onde a gente passa pelo p-valor. E a gente vai ter que usar a distribuição binomial. O meu N ainda é pequeno, não dá para aproximar pelo normal ainda. E para um N grande, o melhor caminho é aquela opção que você utiliza a região crítica, e você vai ter que usar a tabela normal padrão, e a estatística do teste é essa formulazinha aí, que é a padronização dos dados considerando H0 verdadeiro. Bye, bye.